Vamos então para o momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. A importância da poda na vida do cristão. Muitas coisas às vezes que acontecem conosco nós não compreendemos, parece um pesadelo, pessoas começam a nos destratar, vão se distanciando. Lugares, pessoas, trabalhos, ciclos que vão se encerrando, exatamente como acontece nas estações do ano. E é necessário um renovo para que aquela parreira, aquela videira possa dar frutos. Então eu quero começar hoje, vou falar de videira, que seria a parreira. Vou falar da figueira também, para que vocês entendam qual o propósito da poda, especialmente nesse momento que a humanidade está atravessando. João capítulo 15, versículo 1 a 8. Jesus dizendo, olha que interessante, como ele se compara a uma videira para que nós compreendamos o que significa a gente enquanto ramo dessa videira. Olha só, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Existem as videiras falsas aí, mas a verdadeira é ele. E meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Ele tira fora e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele. Esse que está em mim dá muito fruto. Porque sem mim, absolutamente nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis absolutamente tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, meus seguidores. Todos nós conhecemos parreira. Eu me criei comendo uva no cacho, e era tremendo, porque eu via muitas vezes aquela coisa assim, daquela poda, aqueles galhos secos eram cortados, e eu percebia que sempre era cortado acima daquela gema que dá o brotinho, e a gente percebia que aquele ramo seco, ele só tirava seiva, ele só tirava força. Então muitas coisas secas que estão na nossa vida, se não for cortada, impede a gente de continuar caminhando. Às vezes pode ser um espírito religioso, às vezes pode ser uma amargura, às vezes pode ser um sentimento de desprezo. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos tira da natureza de Deus, Deus corta. Cortar é arrancar fora. A poda, por mais que pareça ser um corte, beneficia o crescimento daquela videira para que dê mais fruto. Porque a raiz é Cristo. A raiz está ali, é o Cristo, aquela parreira. Se você não tiver ligado àquela parreira, você não tem condições de dar cachos de uva. E muitos acham, donos da lei, conhecedores profundos da teologia, que não precisam estar vinculados a Jesus. Então as pessoas pensam que sem Jesus Cristo, sem essa videira, eles podem ter vida. Não tem, irmãos. É impossível, porque Jesus, ele não é uma entidade espiritual como as pessoas tratam os ídolos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por muito tempo, enquanto religioso, eu achava que Jesus Cristo era mais um santinho. Por isso que ele fala que eu sou a videira verdadeira, ou seja, ele se distingue das pseudo-videiras, que parecem dar frutos, mas são enganosos. Então, quando nós entendemos que sem Jesus, sem a gente estar alicerçado nele, sem a gente nutrir dele a seiva, nós não teremos vida em si mesmos. Você pega um galho, você corta hoje, algumas plantas aqui em casa, eu gosto muito de verde, a gente observa ali fora os galhos secos que eu cortei, já não tem mais vida, já no final da tarde não tinha mais como produzir fotossíntese, porque ele não está mais alicerçado no tronco, cuja seiva vem das raízes. Assim é Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos dá vida. Ninguém pode ter vida sem Ele. É tão metaforicamente simples, irmão, de entender, que até uma criança entende isso. Mas muitas vezes a dureza de coração nos impede. Em Mateus, olha que Jesus fala no capítulo 24, que é um capítulo que todos deveriam ler, irmãos, todos, especialmente nesse tempo de coronavírus, vai ajudar você a entender até a escatologia, os sinais dos tempos, as pragas, tudo que precede a vida de Cristo está escrito ali.
É um verdadeiro jornal nacional bíblico, se você ler. Extremamente atual. Mas eu quero me ater apenas entre os versículos 32 e 35, quando Jesus usa como metáfora a figueira. Olha que interessante. Jesus fala assim, ó, aprendam a lição da figueira. Aprendam a lição da figueira. Nós temos que aprender com a natureza, aprender com a criação de Cristo. Olha que coisa interessante. Quando os ramos da figueira se renovam e suas folhas começam a brotar, exemplo da videira. Vocês sabem que o verão está próximo, não é verdade? Opa, está chegando a primavera já, né? Os passarinhos estão cantando. São sinais que a gente percebe só do ponto de vista da observação, não precisa nem de revelação. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas, tudo que está acontecendo, saibam que Ele, Jesus, está próximo. Jesus está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Porque o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Você precisa entender, meus irmãos, que quando a gente fala em geração, eu muitas vezes, ainda quando criança, eu ouvi essa palavra e eu percebi assim, pera um pouquinho, mas quantas gerações já passaram e essa palavra já estava escrita e não aconteceu nada? Né? E a gente fica pensando que Jesus está tardando em vir, como se não fosse a hora dele chegar. Mas quando você começa a estudar as Escrituras, que coisa maravilhosa é essa revelação. Quando você começa a entender que Jesus, quando ele amaldiçoa aquela figueira, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, não é uma simples árvore que ele está amaldiçoando, mas metaforicamente ele está tocando nas coisas erradas que a humanidade está fazendo. E a única maneira de a gente entender, a nossa mente é tão pequena espiritualmente, quando nós não temos Jesus, que é necessário que mostremos exemplos práticos. Como hoje o testemunho do nosso irmão aqui, contando o que a palavra provocou nele, através do quê? Do testemunho. Por isso que é importante o testemunho. E aqui Jesus fala claramente, irmão, que essa figueira, que representa, no caso, o povo de Israel, o povo judeu já daquela época, Jesus estava dizendo, não passará, eu lhe asseguro, olha só Jesus dizendo, eu lhe asseguro que não passará essa geração. Mas o que é geração? Como assim? Uma geração, tem quantos anos uma geração? Você vai lá em Salmos, capítulo 90, versículo 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Aleluia. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Eu estou com 55, irmão. Me atacou uma contratura na minha lombar hoje, que só o sangue de Jesus para eu estar aqui sentado. 55 anos. E aqui ele fala, os anos de nossa vida chegam a 70. Quando Jesus fala, escute que é profundo o que Deus vai revelar para ti aqui essa noite, e você vai entender algo que até então estava oculto aos teus olhos. Não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. É importante entender que Israel, ele representa essa figueira. Israel é um país milenário, todo mundo sabe. Sofreu muito, holocaustos, tantas coisas, né? Porque depois que eles rejeitaram a Deus, depois de tantas coisas que Deus pedia, faz assim, eles faziam o contrário, e Deus não se agradava. Até que eles foram para cativeiro, irmão. Jerusalém foi destruída, tornou-se essa figueira seca da qual Jesus fala. E no ano 70 da nossa era histórica. E aquele povo foi disperso pela terra, os judeus perderam sua identidade como nação. Aquelas 12 tribos deixaram de existir e passaram a ser apenas uma tribo, a tribo dos judeus. Perderam identidade como nação, sua tradição, porque foram espalhados pela terra, adquirindo culturas, idiomas, enfim, eles perderam a essência dele. Assimilaram tantas culturas que perderam a essência. Mas Deus, quando ele fala, eu lhe asseguro, é porque ele tinha um projeto de reunir novamente essa nação. E a gente sabe que em 1948, está aqui a professora Denise, professora de história que não me deixa mentir, a figueira começou a brotar novamente. Então quando a Bíblia fala nos últimos dias, entenda que nós estamos em contagem regressiva a partir do ano de 1948. A figueira começou a brotar novamente. Então quando a Bíblia fala nos últimos dias, entenda que nós estamos em contagem regressiva a partir do ano de 1948. Um cálculo matemático rápido, de 48 para 2020, quantos anos nós estamos depois de 48? 72 anos. Não passará esta geração. Quando essa figueira começou a brotar, naquele propósito que aconteceu, quando a ONU se reuniu, teve até um voto do brasileiro, Oswaldo Aranha, ali começou a ressuscitar o idioma hebraico,
as tradições, tudo começou novamente. Israel hoje é essa grande potência, nós podemos assistir a vídeos cuja tecnologia, eles estão em primeiro mundo, uma coisa pequenininha desse tamanho, mano. Um país que em tão pouco tempo, em 70 anos, levantou-se como uma grande potência. Quem faz isso é Deus. Sem mim nada podeis fazer, Deus sempre disse para eles isso. E quando ele fala que não passaria essa geração, é porque essa geração será a última. Entendam a seriedade do que hoje, nesta reunião do cordão, está sendo dito. E esses sinais todos que eu não quero falar agora, porque eu não quero me aprofundar, as enfermidades, nação contra nação, terremoto, enchente, seca, tudo isso são sinais que, ainda que tivessem acontecido em outros anos anteriores, numa proporção infinitamente menor do que essa, mas são sinais dos céus também que estão acontecendo. Tudo é confirmação de que Jesus está voltando. É preciso que você entenda isso. Mas a religião muitas vezes cega. A religião muitas vezes impede de que nós compreendamos essa verdade. Por isso que Jesus, em Mateus 21, 18 a 22, ele está andando por algum determinado lugar de manhã cedo, voltando para a cidade. Jesus teve fome, porque ele foi 100% homem, ele foi 100% Deus. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então ele disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente aquela árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito a essa figueira, secar as maldições que estão sobre a vida de vocês, secar tudo aquilo que não presta, amaldiçoar a maldição, mas também dizer a esse monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Ou seja, Jesus estava nos ensinando naquela metáfora que toda aquela figueira maravilhosa com folhas lindas, a figueira geralmente ela dá frutos antes das folhas, então presume-se que por ter folhas, ela também está carregada de frutos. Isso é que a religião muitas vezes mente. Porque quando tu vê toda aquela estrutura, aquelas folhas bonitas, aqueles galhos frondosos, aquela sombra, e você vai ali e não tem fruto. É aquela aparência de fariseu, aquela aparência religiosa que Jesus abominava. E ele amaldiçoou, irmão, aquilo que não dá fruto. Lugares onde deveria estar sendo pregada a palavra de Deus, Jesus está amaldiçoando, está secando como aquela figueira. Porque ele quer essência, ele quer verdade, ele quer vida. E é por isso que chegou o tempo da peneira, o tempo da poda. Jesus está sacudindo a figueira, escute o que eu estou dizendo. E assim como o sol e a chuva caem sobre os bons e os maus, Deus não faz acepção, mas ele vai ter um trato especial com alguns nessa terra, podem ter certeza disso. Nunca mais dê frutos, porque quando Jesus ele vem até alguém esperando fruto, é porque ele já capacitou. A natureza daquela árvore era para dar isso. Por que não deu? Não tem sentido, corta fora, é como aquele galho seco daquela parreira. Só vai atrapalhar o desenvolvimento. Muitas vezes até a videira também tem essa situação de você ver galhos verdes, mas de uma estação para outra ela já produziu frutos lá atrás, ela tem que ser podada de novo. É quando você pensa que está tudo errado, que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. O que eu estou fazendo de errado? Que parece que o mundo está desabando. Não, é a poda, você está sendo aperfeiçoado para gerar mais frutos em meio a essa tribulação. Porque antes do arrebatamento, Deus vai levantar no meio dos poucos, aqueles rabiscos da terra, aqueles pequenininhos que foram desprezados até pela família, aqueles que nem sabem porque estão vivos e se questionam: o que eu estou fazendo nessa vida? Ei, é você mesmo que Deus quer levantar nesse tempo para falar do amor de Deus, para que pessoas se arrependam, para que pessoas perdoem, se perdoem, para que elas tenham oportunidade de morar no céu conosco. A árvore seca ele corta, mas aquela que é frutífera, ele poda, para que dê mais força, mais vigor. Marcos 11, de 12 a 26, é uma outra versão, um outro enfoque desse mesmo tema de Mateus 21, 18 a 22. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Olha que tremenda visão daqueles apóstolos, daqueles discípulos da época. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Uma informação que não tinha em Mateus, porque não era tempo de figos. A natureza pode achar que não seja o tempo
de você frutificar na terra. Mas se Deus determinou que esse é o tempo, para Deus 1 dia, 1000 anos é a mesma coisa. Se Ele vê fruto em você, se Ele vê futuro em você, se Ele tem chamado para você. Não interessa que você já dá justificativa, não, eu não estou preparado ainda, irmão. Não é a estação, eu tenho que primeiro estudar teologia, eu tenho que me formar, eu tenho que me consagrar para ser usado. Não, Deus quer do jeitinho que tu está. E é na caminhada, no caminho que você vai gerando. É nessa caminhada que você vai produzindo, para que você possa dar frutos. Mas naquela ocasião, naquela figueira, Jesus falou, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram ele dizer isso. Os discípulos escutaram. Só que eles saíram dali, chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo. E ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que não vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Claro que nós temos casa de Deus, nós somos templo de Deus, mas a partir do momento que você determinar o que aqui é casa de oração, por que vocês fizeram disso aqui um mercado público? Não é isso. Não é para ser isso. Meu pai abomina isso. Mas vocês fizeram dessa, que vocês chamam casa de oração, um covil de ladrões. Vocês veem com essa teologia da prosperidade, no de ebriar pessoas, Jesus está amaldiçoando árvores frondosas, cheias de folha, sem fruto. Nunca mais dê fruto. É o que Jesus está falando aqui, é muito sério. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com seu ensino. Coisa tremenda, irmãos. Não vão enganar muita gente muito tempo, não. As pessoas estão acordando. Elas estão discernindo já o joio do trigo. Elas estão conseguindo compreender que realmente é um tempo de avivamento. E o avivamento não é pula-pula, não, irmão. O avivamento é esse amor, são esses testemunhos. São frutos que a própria igreja vai gerar no meio dela. O cair da tarde, eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem naquele mesmo lugar onde Jesus amaldiçoou, viram aquela figueira seca desde as raízes. Lembrando-se, Pedro disse a Jesus, mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Ou seja, a figueira geralmente ela dá primeiro o fruto, depois das folhas. Então presume-se que ela já deveria ter tido fruto ali. Aquela figueira cheia de folhas, ela é só uma fachada, ela é só uma aparência, ela é só estampa. E essa era a metáfora que Jesus fez na prática para esbofetear os religiosos daquela época. Não obstante, da mesma forma hoje, irmãos. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aquele povo foi espalhado naquela época. É como se Jesus pegasse aquele monte de judeus e colocasse, transportasse para essa Jerusalém aqui da terra, que é onde Israel está firmado hoje, até aguardar a nova Jerusalém, a qual todos nós estaríamos morando, que é a nova Jerusalém celestial, não a terrena. Então o que Deus quer falar aqui essa noite, irmãos, é que você não se firme nessas coisas que você tem ouvido religiosamente e que pouco tem edificado a tua fé para tu não conseguir compreender as coisas que estão acontecendo. Nos sujeitemos às autoridades nesse momento de pandemia que o planeta está passando, porque naquela ocasião os judeus ainda estavam cativos, naqueles 70 anos onde foram dispersos. Ali Deus estava começando um processo de libertação, endurecendo o coração de Faraó. É lindo, você tem que ler, procure ler Êxodo, todo o capítulo, você vai ver que coisa maravilhosa. Eu chorava hoje quando li isso aqui, irmãos, porque a gente se retrata no meio desse deserto, no meio dessa provação. É coisa tremenda quando você vê a Escritura deixar de ser apenas um texto e o próprio Deus falando contigo. É como se Deus, como Pai querido que é, nos pegasse no colo para contar uma história. E assim eu leio essa noite Êxodo, capítulo 12, eu só vou ler de 3 a 14, eu não vou ler todo o capítulo, que é muito longo. Deus falando, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Naquele tempo os irmãos sabem que era muito comum sacrifícios a Deus, para cobertura, encobrimento de pecado, porque na verdade não havia perdão. O sangue daqueles animais não podia perdoar pecados, por isso que todo ano era feita aquela situação daqueles sacrifícios para que aqueles pecados fossem lavados.
E os religiosos, se aproveitando disso, eles faziam o diabo, irmãos. Mas depois davam seus sacrifícios, como forma de barganhar com Deus o perdão. E nesse dia em que Deus prometeu que derramaria as pragas sobre o Egito, a última delas, que era mais feroz, aonde ele ia ceifar os primogênitos, ele pediu que cada casa fosse reunida, assim como nós estamos aqui hoje como família. E olha que tremenda, uma palavra do Antigo Testamento e tão presente nos dias de hoje. Se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, um vizinho perto de sua casa. Está no texto aqui. Conforme o número das almas. Quantas alminhas tem aqui hoje? Tem quantas casas aqui? 1, 2, 3 casas, 4 casas. Tudo muito com um cordeirinho só. Cordeiro, entende, irmão? Quem é o cordeiro de Deus? Isso aqui era uma sombra para o que viria, e o povo de Israel até hoje não conseguiu entender. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Eles tinham tirado do rebanho um animal que não tivesse mácula. Jesus, ele foi crucificado sem mácula, sem pecado, puro. Olha que interessante, já desde aquela época Deus falando subliminarmente com o povo de Israel. Eles não entenderam. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação, escute isso, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, Deus mandando. E tomarão do sangue, esse sangue que será derramado desse cordeiro, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Ou seja, onde nós estivermos comendo, como estamos aqui nessa noite comendo, a Bíblia, a palavra, a Escritura, alimento espiritual. Estamos aqui, o Cordeiro é Jesus. Vai entendendo o mistério de Deus. Aleluia. Eu vou ler o 7 de novo. E tomarão do sangue, o sangue de Jesus tem poder. E pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Essa era a cultura judaica da época. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Não podia sobrar nada daquele cordeiro, tinha que ser comido ou queimado. Assim como Jesus, não ficou uma gota de sangue na cruz, irmãos. Quando ele recebeu aquela lança, até água saiu dele. Vai vendo o mistério que Deus tem aqui para ti essa noite. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Comam apressadamente a palavra de Deus. Você que não se arrependeu ainda, que não caiu a tua ficha ainda, não precisa falar muito, é só tu ver o que está acontecendo. Por que tu estás confinado aí hoje? Fui eu que te confinei? Alguém que mandou tu ficar em casa? Ou foi uma autoridade, como a palavra descrita lá em Romanos 13, para que nós nos sujeitemos a toda autoridade? Assim, pois, comereis. E eu passarei pela terra do Egito. Escute isso. A terra do Egito representa o mundo hoje. Metaforicamente, quando se fala em Egito, fala-se nesse mundo social que a gente vive, esse caos que a gente vive hoje. A sociedade como um todo, não é o mundo no sentido cosmos, é o mundo no sentido social. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito. Ferirei aqui quer dizer matar mesmo. Ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Aleluia. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa do Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Muitos vão sucumbir com o coronavírus, mas outros tantos, irmãos, vão celebrar aquilo que Deus fez. Não sabemos qual é o projeto que Deus tem para conosco. Morrer ou viver em Cristo é lucro, mas sabemos que a sujeição à autoridade nesse momento é o mais inteligente. A autoridade divina, onde Deus manda nós buscarmos esse sangue, e a autoridade da terra, onde Ele manda nós nos sujeitarmos em obediência ao que foi determinado para que nós fiquemos em casa. Em nome de Jesus, obedeça. A obediência é a condição sine qua non para tu teres vitória. Se você não obedecer, você não vai desfrutar dos milagres de Deus. Muitos têm promessas, mas porque não se sujeitam à obediência da palavra, a soberba ainda bate muito forte. Até irmãos em Cristo, religiosos,
que têm a presunção de achar que porque conhecem a letra e podem tudo, irmãos, seja humilde. A quem mais é dado, mais será cobrado, não esqueça disso. Soberba precede a ruína. Que está de pé, cuide para que não caia. O que eu mais tenho que pregar para você entender? A Escritura você já conhece. Eu estou falando com homens de Deus aqui agora, que também estão à frente de trabalhos. Se hoje Deus manda ficar em casa, fique em casa. Não vai ser por toda a eternidade, é um tempo. Você acha que para adorar a Deus tem que estar dentro de um lugar agora, sabendo que a própria sociedade está correndo risco? Você pode ser portador de uma maldição, achando que por estar lá dentro adorando a Deus, você está em obediência. Não, você não está em obediência, você está em rebeldia. Assim diz o Senhor na sua palavra. É como o galho seco, ele vai cortar. Agora, aqueles, todavia, que estão debaixo da direção do Evangelho, a poda vai fazer com que dê mais fruto. Passada essa tempestade, passado esse vento, você glorificará esse Deus. E as muitas aflições as quais Deus vai permitir que nós passemos, Deus promete nos livrar de todas. Fique firme, irmãos. Esteja em concordância conosco, orando sem cessar. Então não pensa que é casualidade as bênçãos acontecerem na vida da gente. Essa é a verdadeira cobertura espiritual. Quando nós confessamos nossos pecados uns para os outros, intercedemos uns pelos outros, independendo se é dentro de um templo, debaixo de uma ponte ou numa casa. Neste momento, Deus quer que nós permaneçamos em casa, que a palavra falou hoje. Ele não mandou você se envolver com multidões. Fique em casa quietinho. Come rápido essa palavra, rápido. Porque o anjo da morte está passando. Se alimenta rápido, trata de ler, não te distrai. Tem gente que está aproveitando esse tempo, irmão, e está saindo fora. Você não sabe que você é presa fácil para Satanás. Presa fácil. Pode até nem morrer de coronavírus, mas a morte espiritual já te aguarda, porque Jesus está às portas. E quando ele vier, irmãos, sob as nuvens, não haverá mais tempo de ministrar essa palavra, porque eu penso que nenhum de nós estaremos mais aqui. Hoje, particularmente, na reunião do cordão, é e será sempre a palavra de Deus. Deste dia 18 de março do ano de 2020, na reunião do cordão. Não te distraia nesse tempo, é tempo de oração, é tempo de ser cordão de 3 dobras, ou seja, um ajudar o outro nas suas necessidades, porque esse vento tem dia e hora para passar, irmãos, mas até lá é o começo das dores. Estamos vivendo tempos escatológicos, estamos vivendo tempo bíblico, e essa é a nossa última geração que vai ver tudo isso. Escute o que eu estou dizendo. Coisas terríveis estão para acontecer, não quero assustar ninguém, não quero ser terrorista aqui, e Deus ele é fiel na sua palavra, amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas misericórdias e consolações do Espírito Santo de Deus estejam sendo derramadas sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do cordão. Obrigado, Jesus, por me separar das pessoas que eu pensava que me amavam e só souberam me acusar. Obrigado, Jesus, por me ensinar a caminhar na tua força e a depender de ti pra tudo realizar. Obrigado, Jesus, Jesus. Obrigado, Jesus, por me separar das pessoas que eu pensava que me amavam e só souberam me acusar. Obrigado, Jesus, por me ensinar a caminhar na tua força e depender de ti pra tudo realizar. Obrigado, Jesus, por me separar das pessoas que eu pensava que me amavam e só souberam me acusar. Obrigado, Jesus, por me ensinar a caminhar na tua força e depender de ti pra tudo realizar.